Eu tava ficando maluca. Socorro, socorro, socorro. Meu filho tinha que descer. Porque quando chegar a hora, minha filha... E o meu marido, meu Deus do céu. Eu falei, Luiz, não. Você quer logo que expulse. Fui pro chão. Eu não queria mais marido, eu não queria ninguém. Oi, você está com 10 centímetros de dilatação, querida. Agora você pode nascer. Chama a enfermeira. E é assim que eu termino meu relato de parto. Boa tarde, Brasil, mundo. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Larissa Novaes e esse é meu primeiro vídeo no canal. Eu gostaria de falar aqui sobre o meu relato de parto. Eu vi muitos relatos de parto quando eu tava grávida. Faz 30 dias que eu pari, 33 dias. Aquela que é perdida na vida. E eu quero te encorajar a ver meu relato até o final. Sabe por quê? Porque cada relato que eu vi, e olha que eu vi muitos, eu vi de todas as youtubers, de todo mundo. E conversei com as minhas amigas, queria saber relatos de todo mundo. E cada relato me ajudou a que na hora que eu estivesse lá no trabalho de parto, fizesse com que eu conseguisse ter meu parto normal. Então você que tem desejo de ter um parto normal, você que tem essa vontade, que tem essa curiosidade, fica aqui até o final. E já se inscreve, e já coloca um like, e já chama as amigas, e já manda para aquela amiga medrosa, que tá com medo, que não sabe como é que é, né, que... Manda pra aquela amiga que tem muita vontade. Manda pra todo mundo. Porque, gente, falar de parto normal é falar da vida. É pra falar do plano original de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas. Algumas torcem o nariz, né? Mas tudo bem. Pra começar, eu sou casada já faz 5 anos. Eu tô com meu marido há 10. Daí a gente engravidou. E eu fiz todo meu pré-natal pelo SUS e pela Casa Ângela de Parto. Que é uma casa de parto humanizado, né? Para vocês entenderem mais ou menos o que é uma casa de parto onde você não precisa de intervenção médica para parir, onde a protagonista é a mulher e as enfermeiras ou parteiras estão ali para auxiliar, uma coisa bem primitiva mesmo, e era o que eu queria. Daí, gente, para você ter um parto numa casa de parto, você precisa estar com a saúde impecável. Por quê? Porque lá não vai ter nenhuma intervenção médica. Se na hora precisar de uma cirurgia, o máximo que elas podem fazer é te levar de ambulância para o hospital mais próximo, que é o que tem lá. Só que uma gravidez que não é de risco, a possibilidade disso acontecer é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Então, você tem que estar tudo ok, certo? Estava eu com 38 semanas, tudo certo, todos os meus exames perfeitos. Falei assim, meu Deus do céu, vou ter meu filho na Casa Ângela, tava me achando e não. Não foi isso que aconteceu. Eu estive com 38 semanas, começou a aumentar minha pressão. Minha pressão começou a aumentar. E aí, minha filha, eu tava com 38 semanas, fui fazer meu pré-natal, 13/8 a pressão, e eu não sentia nada. Pra uma grávida, 13/8 é uma pressão altíssima, gente, é muito alta. Porque chega na hora da contração, a pressão pode subir mais ainda. E aí, minha filha, você pode ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, você pode convulsionar, uma coisa muito louca. Então, qual que é o recomendado se você tá com pressão alta? Indução de parto, né? Pra que saia logo e aí você volte ao normal, que muitas vezes é da gravidez, não tem uma explicação. Pra mim, não tem uma explicação. Porque eu tive uma gravidez tranquila, saúde ok, exercício ok, alimentação ok, emocional ok, sabe? Beleza, foi o plano de Deus pra minha vida. Aí eu segurei, 13/8, ela falou pra eu ficar medindo, né, minha pressão. E aí cada dia minha pressão não abaixava, ficava essa mesma pressão. Quando deu 40 semanas, eu fui pro minha última consulta pré-natal ainda acreditando que eu poderia ter meu filho lá. Porque eu tava crendo em Deus, crendo que nada iria acontecer, né, que ia baixar, que era emocional, que eu tava nervosa, que eu tava ansiosa. E aí, quando deu 40 semanas, eu fui pra lá e a enfermeira mediu minha pressão e falou assim, Larissa, você é uma grávida de risco agora, hipertensa. Nossa, foi um baque pra mim. E me deu um laudo médico, né, falando assim, ó, você vai sair daqui, você vai pro hospital seu referência pra que você induza seu parto. Eu só não vou te tirar daqui, ela falou assim, eu só não vou te tirar daqui de ambulância pro Campo Limpo, que era o hospital referência, porque você não tá sentindo nada. E eu dei glória a Deus, por isso que eu tinha orado pra isso. Falei, Deus, se não for pra eu ter na Casa Ângela, que eu tenha no Amparo Maternal, que é um hospital também referência em parto humanizado, mas é hospital.
E eu não queria lá, primeiro, porque eu não queria ter meu filho em ambiente hospitalar. Eu queria ter uma casa. Eu queria ter aqueles, sabe, tipo parto em casa, sabe? Quando você vê aqueles relatos de parto em casa, aquela coisa linda. Mas esse foi o plano de Deus e glória a Deus por isso, gente. Porque, olha, ter um parto não é uma coisa muito fácil, não. Eu saí de lá, tava com a minha cunhada Milena e fui direto pro Amparo. Chegando lá, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Eu não sabia. Não sabia, porque eu não tava sentindo nada. E aí, ela falou assim, ó, amiga, você tá com uma pressão 14/8, altíssima para uma grávida. Você vai ter que induzir seu parto. Liga pro seu acompanhante, pede para ele trazer as coisas que a gente vai começar agora a indução de parto. Liguei pro meu marido, minha filha. Ele já tava ligado, já tava ligeiro, que eu já tinha falado pra ele. E aí ele veio pro hospital. Meu marido já tava assim, ó, já tava tremendo na base. Ele tava em casa, porque ele falou, Lari, vai com a sua cunhada. E aí eu vou trabalhar, porque, tipo, era só uma consulta. Falei, fique esperto, que eu acho que é hoje que eu vou ser internado. Ou eu vou sair da Casa Ângela pro hospital, ou eles vão falar assim, você tem que ir. Eu tava esperando um ok, assim. Tava esperando alguém falar assim, olha, você não vai poder esperar. Porque você pode esperar até 42 semanas. Tranquila. Se o seu corpo tá bem, o bebê tá bem, tá tudo certo, não tem um porquê você apressar. E eu tava disposta a esperar, minha filha. Dispostíssima. Beleza. Meu marido chegou já com todas as coisas, malas já estavam prontas, minha filha. Ó, já desde as 34 semanas, se eu não me engano, tudo tava tudo pronto. E aí a gente foi para um quarto, né? E qual que era o procedimento do Amparo? Desse lugar que eu tava, que é um hospital referência em atendimento humanizado, em parto humanizado, né? O que significa esse humanizado? Assim, nada que faça mal à mulher, né? Tem lugar que você sofre violência obstétrica. E eu não queria isso. Aí chegando lá, qual que é o procedimento deles? Na indução, são 4 comprimidos. Esse comprimido, ele é pra quê? Pra você amolecer o colo do útero, porque assim, ó, eu não sei se eu vou conseguir uma imagem de colo do útero, se eu conseguir eu vou colocar aqui. Tá lá o colo do útero certinho, aqui tá o bebê, ó, aí tem a passagem aqui e aqui a entrada da vagina. Tem que amolecer isso aqui, ó, pro bebê descer, não só chegar aos 10 centímetros de dilatação. Não sei se vocês conseguem entender. A gente sempre fala de 10 centímetros de dilatação, mas o colo do útero também tem que estar mole, porque senão não tem como. Tem mulher que chega a 10 centímetros de dilatação, mas o colo ainda tá lá em cima. O colo tem que amolecer. Então, cada comprimido, são 4 comprimidos a cada 6 horas. Esse comprimido é para fazer esse amolecimento do colo do útero. Beleza. Depois dos 4, se nada der certo, ocitocina, que é o soro na veia da ocitocina, que é mais ou menos ocitocina, né, gente? Pra quem estuda mais ou menos sobre parto, sabe que passa longe isso aí de ocitocina, que ocitocina é algo natural do corpo. É quando você tá feliz, você solta ocitocina. E aquilo não é. Então, assim, dói muito quando você coloca ocitocina. Daí, eles me avisaram sobre isso. Eu falei, beleza, show. Tô pronta, né? Já que é assim, se Deus permitiu dessa forma, eu vou fazer tudo o que eu puder pra esse bebê nascer. Daí veio o primeiro comprimido, nada, não senti nada. Isso na terça-feira. Segundo comprimido, nada. E eu fazendo exercício lá. Deveria ter dormido, porque a médica, a enfermeira ainda falou, dorme, aproveita pra dormir. E quando pegar fogo o negócio, minha filha, olha, você precisa de energia. Mas não, fiquei lá fazendo exercício, que a gente não sabe mais como que é mesmo. Então, uma dica, durma. Durma no trabalho de parto. Dá pra dormir? Durma. Se não tá sentindo contração, vai dormir. Beleza. Terceiro comprimido de manhã. Daí foi quando eu tava sentindo umas cólicas. À noite eu senti umas cólicas. Gente, barulho de bebê, né? Óbvio. Acabei de parir. De manhã, sentindo umas cólicas, a enfermeira chegou e falou assim, ó. E algumas contrações. Ah, saiu meu tampão mucoso. Eu mó feliz. Saiu meu tampão. A enfermeira falou assim, Larissa, vão ter que romper sua bolsa. Porque eu tava querendo o 4º comprimido. Eu falei, eu tô na esperança do 4º comprimido. Ela falou assim, ó, você já tá com 4 a 5 centímetros de dilatação, porque já tinha descido o colo do útero, então já tava abrindo, né, também. Mas a gente não evoluiu muito. Você tá aqui desde ontem. Vamos romper essa bolsa pra ver como que seu corpo reage.
Às 10 horas da manhã romperam minha bolsa. Filha, quando a bolsa rompeu, começou as contrações de verdade. Ali eu virei mulher, minha filha. Ali. Começou as contrações, mas assim, eram fortes. Mas elas eram desritmadas. Eu conseguia almoçar, eu conseguia conversar. Meu marido estava comigo o tempo todo no quarto. Então estava só eu e ele lá. Beleza. Aí quando deu 3 da tarde, eu sentindo um monte de contração. Meu marido fazendo exercício, fazendo massagem em cada contração. Ainda não era uma coisa insuportável. Eu ainda tava de boa, ainda dava pra viver. Deu 6 horas da tarde. Ela falou, ó, Larissa, você já tá com 6 centímetros de dilatação, a gente vai pro soro. Quando eu fui pro soro, minha filha intensificou muito, as minhas contrações. O soro faz assim, a contração doer 2 vezes mais. Gente, aí vem a contração e cardiotoco a cada 6 horas. Eu não aguentava mais fazer cardiotoco, gente. O cardiotoco é um exame ótimo, porque você tá bem assistida, você sabe como é que tá o bebê. Mas, gente, fazer cardiotoco com contração não faz sentido nenhum. Mas tem que fazer. E assim, uma coisa muito importante que eu fiz em todo o meu trabalho de parto. Vinha as contrações e eu agachava, minha filha, agachava de cócoras. Eu ficava em 4 apoios. Assim, eu estava muito cansada, muito. Deu 6 da tarde, eu já estava exausta, porque a gente estava desde do dia 8, eu já estava... O trabalho de parto, a gente conta 12 horas de trabalho de parto a partir da bolsa rompida e as contrações. Então, eu conto a partir da hora que romperam minha bolsa. Foi 10 horas da manhã, então 12 horas e 40 de trabalho de parto. Eu perguntei até pra enfermeira, porque eu já estava pensando no relato de parto. Quando deu 6, 7 horas da tarde, eu já cheguei na enfermeira e falei assim, ó... Tô cansada, porque a sensação que eu tinha é que eu queria que tirasse isso de mim. Eu até entendo hoje quem pede uma cesárea no meio do rolê. Eu não pedi porque eu sou ruim. Porque eu também tava... Não é nem só porque eu sou ruim, é porque eu tenho muito medo de cesárea. Muito. Eu tava lá pensando assim, eu tô com 6 centímetros de dilatação, eu tô desde ontem aqui. E se meu filho começa com sofrimento fetal? E se eu precisar de uma cesárea? Tipo, minha cabeça tava pirando. Eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu aprendi os 9 meses. Então vinha a contração, eu agachava de cócoras. Vinha a contração, e a contração tava vindo assim, ó, de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. Gente, não parava as contrações no soro ainda. Nossa, tava ficando louca já. Eu tava ficando maluca. Eu tava tipo assim, meu Deus. E o pior, você tá lá no médico, você tá lá no hospital, e aí você começa a ouvir as mães tendo filho. Tinha uma mulher que ela gritava, socorro, socorro, socorro. Meu marido, meu Deus do céu. Eu falei, Luiz, respeitador das pessoas. Porque ele achou aquilo muito estranho. Eu também, mas aí eu falava, Luiz, respeitador das pessoas, que você não sabe como é que eu vou estar na hora. Porque quando chegar a hora, minha filha, você não sabe. Você fica desinibida, você vira outra mulher. E durante todo o dia eu orei, profetizei, falei com o Senhor. Quando eu sentia muita dor eu chorava e conversava com Deus e o meu marido lá, ó, só observando tudo que eu precisava. Amor, me dá água. Amor, isso foi muito importante. O fato dele estar lá, a presença dele lá foi muito importante, porque era o que eu mais queria. Daí ele fazia massagem enquanto vinha a contração. Foi cansativo não só pra mim, foi cansativo pra ele também, porque toda hora eu tinha que ficar lá fazendo massagem. Foi quando deu 8 horas da noite, eu não sei a hora, porque chega uma hora que você tá sentindo tanta dor, e é uma dor assim, é uma pressão. Quando vem as contrações, entre as contrações você tá de boa, mas esse de boa é 1 minuto, né, quando você já tá na fase ativa. Eu já tava na fase ativa do parto. Aí foi quando ela foi tocar e vinha fazer a cardiotoco, e ela fez o exame de toque e falou 8 centímetros. Foi aí que eu acordei pra vida. Falei assim, esse bebê vai nascer agora. Vai nascer porque eu não vou esperar chegar a 10 centímetros de dilatação, como muitos relatos que eu vejo, que são... não que a mulher é incapaz nem nada, mas é que naquela hora me veio isso na mente. Tantos relatos que eu vejo que a mulher chega a 10 centímetros e o bebê não tá lá embaixo. Não desceu ainda. E eu comecei a lembrar das mulheres que me contaram os relatos dela. Minha amiga Thaís, por exemplo. O bebê dela, ela teve um bebê com prematuro. E o bebê tava alto, e ela dizia assim, Lari, na hora das contrações eu agachava, ficava de 4 apoios, eu fazia todos os exercícios que a gente aprendeu na físio. Faz isso, porque eu sentia que ele tava alto, então eu entendi que meu filho tinha que descer.
Meu colo do útero já tava amolecido, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Eu falei, gente, eu vou piorar a situação, eu vou fazer muito mais exercício. Então eu peguei, eu vou ver se eu acho até a foto. Vou ver se eu coloco a foto aqui de como é que eu tava. Agachada na cama, eu tava com acesso, o soro vindo em mim. E aí eu vinha a contração, eu agachava até o chão mesmo, assim, minha bunda acho que tocava no chão, de tanto que eu agachava de cócoras. E nisso que eu agachava, eu não queria mais nada nessa hora. Eu acho que eu fiquei 1 hora fazendo isso. Eu não queria mais marido, eu não queria ninguém fazendo massagem, eu não queria bola, eu não queria fazer nada. Eu só queria ficar ali. Aí naquela hora acho que meu marido teve um start, assim, ele percebeu que ali já tava assim o ápice, que eu já tava assim, não tava aguentando mais. Ele colocou um louvor. Eu lembro que foi até águas rasas, águas profundas da Gabriela Rocha com a Júlia Vitória. Eu lembro que eu agachava e conversava com meu filho e falava, vai Luan, você sabe nascer. Larissa, você sabe parir. Corpo, eu te dou ordens para que você abra. Eu te dou ordens para que você dilate o resto que falta. Isso eu tava conversando comigo mesma. Eu só sei que nessa hora foi uma conexão muito grande comigo, sabe? Eu tava assim, ó, eu e Deus ali. Gente, foi assim, eu não sei explicar essa hora. Eu só sei que foi muito eu, o Luan e Deus. Assim, eu não queria mais nada nem ninguém. E eu agachava e eu lembrei da minha amiga Michelle na hora que ela falou, quando ela me falou o relato de parto dela, ela disse que ela sentiu o bebê lá embaixo e ela chamou a enfermeira. Eu falei assim, eu vou sentir meu bebê e eu vou chamar essa enfermeira. E a minha amiga Thaís também, a mesma coisa. Então eu agachei, cada contração que vinha. Chegou uma hora que ficou tão apertado lá embaixo, que eu coloquei a mão, eu senti que ele tava lá. Eu senti, foi uma coisa muito louca. E eu só falei pro Luiz, chama a enfermeira, que ele vai nascer. Eu não esperei ela chegar e falar assim, oi, você está com 10 centímetros de dilatação, querida. Agora você pode nascer. Não queria isso. Eu queria logo que nascesse, eu não queria estar ansiosa com 10 centímetros e o bebê não nasce. Não, eu queria que ele nascesse logo aqui agora. Daí naquela hora o Luiz ficou assustado. Ele olhou assim pra mim, tipo assim, já chegou a hora? Eu não sei o que ele esperava, não sei. Mas ok, qualquer dia eu pergunto. Naquela hora ele foi assustado e ele foi correndo atrás da enfermeira. Porque tava só eu e ele no quarto, né? Eu não tinha ido pra sala de parto. Porque eu ainda não tinha evoluído pra isso. Se eu tivesse chego a 10 centímetros, aí sim eu ia pra sala de parto, fazer sei lá, mas o que? Eu não sei. Gente, na hora você não pensa, não é uma coisa linda, maravilhosa, não. Você quer logo que expulse. É realmente a expulsão, você não aguenta mais. Chegou as enfermeiras, a médica, tinha mais ou menos na sala umas 7 pessoas. Porque tinha um enfermeiro, tinha a pediatra, várias pessoas, umas 6, 7 pessoas. Chegou ela falou assim, eu vou sentir. Na hora que ela colocou a mão assim, ela nem precisou colocar muito. Ela falou, ele tá aqui. Aí ela falou, deita. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu falei assim, eu não quero deitar. Eu não tenho força deitada. Deita que vai dar certo, não sei o que. Eu falei, beleza. Deitei, aí ela falava, faz força. E eu tentava fazer força, só que eu não sabia fazer força daquele jeito. Eu fiz fisioterapia, mas não foi a pélvica. Uma coisa que eu me arrependo. Na próxima eu vou fazer fisioterapia pélvica. Até dá, assim, mas eu tinha que ter mais noção corporal naquele momento. E aí eu puxava assim, ó, ela mandava eu puxar minha perna deitada. Imagina, eu deitada, puxando minha perna naquela posição de ter filho, né? Que é a mais comum, né, nos hospitais. Que não deveria, que é a mais difícil, na minha concepção. E aí a médica colocou a mão assim no meu períneo e falou assim, Larissa, você não tá fazendo força. Eu falei assim, me tira dessa posição, eu já tava nervosa, porque tava vindo contração, meu filho já tava no canal vaginal e o pessoal mandando eu deitar. Aí eu falei, me tira dessa posição. Aí a enfermeira, tá bom, sabe? Tipo assim, tá bom, que posição você quer? Eu falei, eu quero fazer de cócoras, porque eu já tava de cócoras, meu filho tava descendo de cócoras, queria continuar. É uma posição, deve ser uma posição difícil pros enfermeiros, porque ela, tipo assim, tá bom, sabe? Fui pro chão. Nisso que eu fui pro chão, o Luiz me segurou atrás, sabe? Segurou por trás mesmo. Eles colocaram uma cadeirinha que é própria para cócoras. E como meu filho já tava ali, eles falaram, vamos continuar aqui mesmo. Todos os enfermeiros foram pra lá o quarto que eu tava era equipado para receber um bebê. Ele tinha lá os negócios. Beleza. E aí
vinha contração, e aí todo mundo falava, vai Larissa, vai, força, força Larissa, força. E aí vinha contração e eu fazia força, gente, uma força assim extraordinária, eu nem sabia que eu tinha tanta força assim. E ela falava, ele tá vindo, ele tá vindo. O que mais me dava força é todo mundo falando força Larissa. Loucura, né? Força, força, vai Larissa, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu ouvi várias vozes falando isso, várias. Até que deu umas 4 contrações, os 4 tempos de contrações, puf, o Luan saiu assim, ó. E foi como tirar a dor com a mão. Foi uma coisa louca. Gente, realmente, o parto normal é assim mesmo. Na hora, tá lá, o bebê tá lá na hora que sai, a dor sai com a mão. Ele não veio para os meus braços direto porque ele estava enrolado. O cordão do pescoço dele estava enrolado 2 vezes. Então, na hora, ela teve que tirar. Porque tem que cortar e ele tem que respirar. Então, tinha que desenrolar. Então, foi o tempo de desenrolar ele, cortar e sair. Mas, na hora, eu também não ia conseguir, gente, segurar nada. Eu fiquei tão assustada. Eu fiquei assustada na hora. Eu fiquei muito feliz. Na hora eu fiz assim, glória a Deus, graças a Deus, eu consegui, não acredito, não acredito. Gente, a palavra que vinha era não acredito. E eu ouvi o chorinho dele, ele tá aqui. Eu ouvi o chorinho dele e eu falava, eu não acredito que eu consegui. Foram 9 meses de muita espera, 9 meses de muito trabalho, de tanto que eu imaginei, de tanto que eu declarei. Todos os dias eu orava sobre esse parto, todos os dias. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu consegui. E foi assim que o Luan nasceu, né? Meu marido estava atrás de mim, ele ficou muito emocionado. E, gente, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? No começo tem provas, misericórdia. Assim, o que eu quero dizer é, tudo que Deus faz é bom. Sabe? Nós somos mulheres e nós estamos preparadas para isso. Por mais louco que seja, por mais insano que seja, eu quero te encorajar, você mulher, você pode. Gente, traz um empoderamento tão grande, sabe? Você pode ter seu filho normal, você pode. Eu quero te encorajar, você que tem medo, você que ouviu a gestação inteira. Não, mas tem mulher que não tem passagem, tem mulher que não tem contração, tem mulher que não entra em trabalho de parto, tem mulher que não dilata. Isso tudo é mentira. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você sabe parir e seu filho sabe nascer. E é assim que eu termino meu relato de parto. E eu quero falar muito mais sobre isso. Eu tenho muito a falar sobre isso. Eu fiquei 9 meses só nisso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Luan nasceu com 3,2 kg, 52 centímetros. Deixa eu ver se eu coloco algumas fotos. E foi maravilhoso. Foi Deus na nossa vida mesmo. E eu quero agradecer ao Senhor por isso e glorificar o nome de Deus por isso. Ele que criou o parto, gente. E eu confiei no trabalho dele. Eu confiei no plano original de Deus para que eu tivesse meu filho. Mesmo que foi um parto induzido, mas foi um parto vaginal, como eu queria muito, um parto natural. E Deus é bom. E eu quero agradecer ao meu marido que tão fortemente ficou lá, tão virilmente. Não sei nem se existe isso. Ele foi um homem viril. Isso pra mim é ser macho de verdade. Um cara que aguentou lá do lado da esposa. Algo que poderia ser só meu, mas ele aguentou junto. Então é isso, meninas. Se inscrevam no canal para mais dicas sobre parto. Não sei se esse canal vai ser um canal sobre maternidade, não sei ainda. Mas eu vou postando aquilo que tem a ver comigo e tem a ver com a minha vida. Um beijo, sejam muito bem-vindas e até mais. Tchau!